Muito bem, hora de falarmos da lição número 9, a lição que fala sobre a base do governo de Deus. Tivemos um probleminha técnico ontem, não conseguimos gravar, mas graças a Deus tudo solucionado. Falamos da base do governo de Deus. A base do governo de Deus é a adoração. A base do governo de Deus é o amor. A base do governo de Deus é a sua lei que representa o seu caráter. Por isso, disse alguém com grande sabedoria o seguinte: a verdadeira adoração exalta Deus, colocando-o em seu devido lugar em nossas vidas, através da obediência aos seus preceitos. Isso é uma grande verdade. Por isso, adorar a Deus significa que nós o amamos. Adorar a Deus não é como se fazia no passado, de forma pagã, aplacar a ira de um Deus. Não. Nós estamos servindo a um Deus de amor. Por isso, o inimigo tem tanta pressa em destruir os adoradores do Senhor. O verso áureo está baseado em Apocalipse capítulo 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Adoração é a base do governo de Deus. Quando os primeiros adventistas passaram a estudar de forma mais assim acurada aquilo que causou desapontamento, eles começaram a perceber que o foco estava no santuário e não estava na segunda vinda de Cristo. Se o foco estava no santuário, leram o Apocalipse e descobriram que João viu o santuário aberto. Ele viu o lugar santíssimo e dentro do lugar santíssimo, João viu a Arca da Aliança. Dentro da Arca existe os 10 mandamentos. No santuário da terra, dentro da Arca, estavam os 10 mandamentos, a vara, o cajado de Arão que floresceu como um sinal de que Deus tornou Arão o sacerdote aqui nessa terra, e tinha também uma vasilha de maná, mostrando a providência divina para guiar os seus filhos. João viu no céu a Arca da Aliança. Isso fez com que os adventistas da primeira igreja eles focassem o estudo na questão da Arca da Aliança. Se a Arca foi mostrada, é porque existe uma lei. Se essa lei existe, é porque o governo de Deus está baseado na adoração, porque a lei de Deus nos leva a uma adoração. Por isso, na primeira mensagem angélica, em Apocalipse 14, verso 7, está descrito: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Temei a Deus e dai-lhe glória significa adoração. Com isso, nós percebemos que a adoração é a base do governo de Deus, que foi questionada por Lúcifer lá no céu, causando a sua queda. Agora, Lúcifer deseja, desqualificar e desclassificar os adoradores de Deus através daquilo que Tiago 2, verso 10 diz: se alguém guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, o diabo tenta nos fazer pecar para que nós nos tornemos desclassificados como adoradores de Deus. Se não somos adoradores de Deus, estamos do lado dele. Imagine uma escola em que a nota máxima é 10. Só se passa com 10. Se você tirar 9, é igual quem tirar 1 ou 2. A nota máxima é 10. Então a pessoa vai começar a fazer as coisas numa ansiedade por obrigação. É como se a pessoa se salvasse através da lei. Eu preciso guardar a lei, eu preciso ser certinho de qualquer maneira. Isso se chama legalismo. A pessoa cumpre a lei de Deus por obrigação. Como disse um pastor, qualquer ateu pode ser um legalista. Ele pode cumprir a lei tintim por tintim e não ser religioso. Apenas cumpre por tabela, por obrigação. Então é importante nós colocarmos o foco de que a adoração a Deus nos leva depois para a guarda dos mandamentos. Então, João escreveu, ou seja, João colocou as palavras de Cristo no capítulo 14, verso 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então é uma reciprocidade por amor. Deus nos ama, nós amamos a Deus e guardamos a sua lei porque nós o amamos. Ellen White escreveu no livro Grande Conflito, na página 435, a seguinte expressão: Cristo abrira a porta do santuário no céu, e do lugar santíssimo resplandecia a luz por aquela porta aberta no santuário celestial. E, através dessa luz, era possível ver o quarto mandamento dentro
da Arca da Aliança, resplandecendo entre os 10 mandamentos, mostrando que esta lei de Deus não se tornou obsoleta, mas que ela é eterna, como o caráter de Deus é eterno. Certo cavaleiro chegou diante de uma propriedade. Havia um menino sentado em cima da porteira. Aquele homem era o Duque de Wellington, o primeiro-ministro da Inglaterra. Ele estava numa caçada com os seus amigos. Ele chegou diante da porteira, o menino disse bom dia. O Duque de Wellington disse bom dia. E disse, você pode abrir a porteira, por favor? Eu quero caçar raposas aí dentro. O menino disse, senhor, me perdoe. Meu pai me deu uma ordem, que eu não deixasse ninguém entrar por esse portão para fazer caçadas. Nós temos muitas criações e elas se assustariam e nós teríamos um prejuízo. O senhor me perdoe, eu estou obedecendo a ordem do meu pai. O Duque de Wellington se aproximou e disse, você sabe com quem você está falando, menino? Eu sou o Duque de Wellington, sou o primeiro-ministro da Inglaterra. O menino desceu da porteira, fez uma continência e disse, senhor, me desculpe, mas o senhor não vai querer que eu transgrida uma ordem do meu pai. O senhor é um general. O senhor não gostaria que seus soldados obedecessem a sua lei, não é mesmo? O Duque de Wellington olhou para o menino e disse, parabéns. Eu honro uma pessoa que sabe cumprir uma lei, que é obediente a uma ordem. Olhou para os seus homens e disse, homens, vamos para outro lugar. Aqui tem um menino que sabe perfeitamente o que é obedecer uma ordem. E se despediu do menino e foram para outro lugar. Na obediência aos mandamentos do Senhor é a mesma coisa. Aquele menino obedecia ao seu pai por amor, não era por medo. O Duque viu isso, era por amor. E nós devemos guardar os mandamentos do Senhor Deus por amor. Guardar o sábado principalmente, porque o sábado ele incide sobre a questão da adoração. É no sábado que nós encontramos o memorial da criação. Deus é o Criador. E no sábado, lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. A primeira mensagem angélica, temei a Deus e dá-lhe glória, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. É a adoração.